Olá, primeira série. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de Química. Nossa aula de número 13. Nós vamos ter os seguintes temas. Primeiro, classificar uma necessidade das ciências. E segundo, a classificação atual dos elementos químicos. Então aqui nós vamos iniciar um capítulo que vai falar basicamente sobre a tabela periódica. Tá? Então vamos verificar um pouquinho sobre as classificações e verificar como que está organizado a tabela periódica, ok? Aí na próxima aula nós vamos ver alguns elementos dessa tabela. Então no século XIX na Europa, houveram algumas propostas das primeiras classificações dos elementos químicos. Nesta época já haviam sido publicadas algumas obras importantes que sistematizavam o conhecimento de algumas áreas das ciências, então as ciências relacionadas à natureza. Aqui, tá bom? Estão tratando desses tipos de ciências. Então nós temos o livro chamado Tratado Elementar da Química, de Lavoisier, então pelo nome, né, o livro é de Química. Temos o outro livro chamado Novo Sistema de Filosofia Química, feito por Dalton. Os princípios matemáticos, feitos por Isaac Newton, que vão dar algumas ideias sobre a física. Tá? E temos os livros Sistema Natural e o livro chamado Espécies de Plantas, feito por Carl Linneu, que foi um dos responsáveis por fazer a sistemática geral dos seres vivos. Né? Ele deu o pontapé inicial com as plantas, mas depois foi de uma forma geral, a parte de sistemática, de classificar os seres vivos. A tabela periódica ela foi um trabalho de muitos cientistas. Então, a gente não pode dizer que um único cientista fez a tabela periódica. Não, né? Porque cada um foi evoluindo para chegar até a que temos hoje. Entre as inúmeras tentativas de organização dos elementos químicos que antecederam a atual, nós podemos destacar três, que são as tríades de Dobenheiner, o parafuso telúrico de Champ-Courtois e as leis das oitavas de Newlands. Então, esses três são bem conhecidos que vieram antes da tabela periódica que nós conhecemos. Então, vamos ver só um pouquinho sobre essas três, tá bom? Então, primeiro, as tríades de Dobenheiner. Então, ela foi feita por um químico alemão, Johann Wolfgang Dobenheiner. Nessa época, já eram conhecidos quase 50 elementos. Então, atualmente, nós temos 180, tá? Nessa época só eram conhecidos quase 50, bem pouco. A organização ela foi feita de acordo com a massa atômica. Então, como que ele fez essa organização? A organização de Dobenheiner. A massa atômica de um elemento correspondia aproximadamente à média aritmética dos outros dois. E isso formava as tríades. Como assim, professor? Deixa eu pegar aqui um apontador. Marca texto. Então, por exemplo, a primeira tríade que nós temos aqui é o lítio, que é 7, e o potássio, que é 39. Quando soma os dois e tira uma média, dá mais ou menos ou dá igual a 23. 39 mais 7 dá 46, dá exatamente 23. Nesse caso aqui é um número exato. Então, ele organizava dessa forma. O menor mais o maior em relação à massa, tá, gente? A massa do menor mais a massa do maior, a média, ou seja, dividido por 2, dava do que estava organizado no meio. Olha aqui outro exemplo. Cloro, 35,5. Iodo, 127. Deixa eu verificar aqui o valor que vai dar na calculadora junto com vocês. Então, 127 mais 35,5 dá 162,5. Dividido por 2, 81,25. Ah, professor, mas o bromo aqui está 80. Por isso que aqui, ó, diz aproximadamente, tá? Não era exatamente, até porque algumas massas elas são com vírgula. Aí fica um pouquinho complicado de sempre acertar. Então, ele organizava com uma aproximação. Então, próximo de 81,25 tinha quem? O bromo, que era 80. Certo? Então, as tríades de Dobenheiner eram dessa forma. O menor com o maior, as massas atômicas, somados e divididos por 2, dava mais ou menos do terceiro.
aproximadamente do terceiro. Só que aqui, gente, era algo muito complicado e começou a aparecer mais elementos que não estavam se encaixando nessas tríades. Então, essa daí foi jogada de lado. Falaram assim, não, vai dar certo, vamos tentar de outra forma. Aí veio o geólogo e mineralogista francês Alexandre-Émile Bégorrier de Chancourtois. O francês é horrível de pronunciar, mas é basicamente isso, tá? Alexandre-Émile Bégorrier de Chancourtois. Então, ele fez uma organização dos elementos em ordem crescente de suas massas atômicas dispostas em uma estrutura tridimensional. Hoje, então, nós temos uma tabela que nós podemos imprimir num pedaço de papel e levar para qualquer lado. A forma que Chancourtois fez não dava de imprimir no papel, porque era algo tridimensional. Quando você olhava a parte da frente, não tinha como olhar a parte de trás, tinha que rodar, vamos dizer assim, o parafuso telúrico, tá? Porque não era chamada tabela, não vou falar que tinha que rodar a tabela, né? Tinha que rodar o parafuso telúrico para poder ver os elementos que estavam atrás. Então, como que era feito? Os elementos com propriedades semelhantes eram posicionados na mesma linha vertical. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, do parafuso telúrico. O parafuso, ele tem esses traços, né? E nesses traços era como se fosse a localização dos elementos, certo? Por isso que é sempre caindo, caindo. E, como eu falei, né? A gente está vendo na frente, atrás tinha elemento. Aí vem caindo, certo? Então, era algo muito confuso. E aqui também, ó, tem como que eu posso falar? São elementos que possuem propriedades iguais, certo? Então, assim, elementos que estavam na mesma linha, igual aqui, ó, lítio, sódio, potássio, eram elementos que tinham propriedades semelhantes, beleza? Também, por ser algo muito confuso e também tem que sair andando com algo na mão que tivesse que rodar e olhando lá para trás, acabou sendo descartado, tá bom? Aí veio um químico inglês, John Alexander Reina Newlands, e propôs uma organização dos elementos químicos em ordem crescente das massas atômicas, sugerindo que as semelhanças se repetiam de modo parecido com as notas musicais, que é em oitavas. Então ele associava as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, então em 7, tá? Então, ele colocava, por exemplo, a primeira classificação. Dó, 1 hidrogênio. Ré, 2 lítio. Mi, 3 berílio. Fá, 4 boro. Sol, 5 carbono. Lá, 6 nitrogênio. Si, 7 oxigênio. Então, aqui também era pelo valor da massa, tá? Mas aí, tinha elementos que não foram descobertos, então não estavam mais se encaixando nessa classificação de Newlands, então acabou que também tendo que ser abolido e verificado uma forma mais fácil de fazer essa classificação. Então as leis da oitava de Newlands também acabaram sendo abolidas, não é a que nós utilizamos hoje. E já por volta de 1830 nós tínhamos cerca de 50 elementos químicos identificados ainda. Em 1860, acontece o primeiro Congresso Internacional de Química na cidade de Karlsruhe, na Alemanha. Ela reuniu 140 químicos de 12 países e o objetivo era eliminar algumas divergências, porque alguns químicos trabalhavam de um jeito, outros de outro. Então, decidiram padronizar algumas informações. Entre elas, tentaram também padronizar uma classificação, mas não conseguiram. Em 69, 9 anos depois desse congresso, aparece a classificação proposta pelo russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, que até hoje é a mais abrangente e a utilizada atualmente. Como que ele fez? Ele dispôs os elementos em ordem crescente de massa atômica, agrupando aqueles que possuíam propriedades semelhantes. Já nós vamos ver qual propriedades são essas, tá bom? E uma coisa interessante que Mendeleev fez que quase nenhum dos outros faziam. Ele deixava espaços vazios. Aí a pessoa chegava, mas esse espaço aqui, por que está vazio? Aí o que ele dizia? São os elementos que ainda são desconhecidos. São elementos que vão poder ser descobertos futuramente. Ok? Então aqui nós temos um exemplo de uma tabela bem antiga, quase toda, bem pouca preenchida, faltando muita informação, né?
E muitos elementos químicos naturais, como os gases nobres, naquela época, eram desconhecidos. Não eram conhecidos os números atômicos. Mendeleev inverteu a posição de alguns elementos por causa desse número atômico, porque ele fazia tudo com base nas massas atômicas. Aí depois, com o estudo dos números atômicos, algumas classificações de Mendeleev foram mudadas, tá bom? Então, hoje, nós temos uma tabela bem atual, mas bem completa. O livro de vocês, ele é um livro de 2016. Por isso que eu até coloquei aqui no slide, 2016. E em 2016, nós tínhamos uma tabela quase completa. Como assim, professor? Quase completa. Deixa eu ver se eu fiz uma marcação. Fiz. Em 2016, nós tínhamos elementos químicos que tinham 3 letrinhas. Esse aqui, ó, UUT, UUP, UUS e UUO. Por que tinha 3 letras, professor? Se o senhor ensinou na aula passada que era só com 2. Porque eles eram apenas os nomes, vamos dizer assim, nome de entrada. Eles não eram o nome oficial ainda. E era relacionada à sua última camada, quantos elétrons tinham. Tá? Então, T tinha 3 elétrons, P, 5, vem de penta, S de 7, isso. E o O de 8. 8 elétrons na última camada. Mas não era o nome oficial. Então, essa tabela que vocês têm, vamos dizer assim, é uma tabela desatualizada. Ela não é a tabela atual. Então, como nós estamos estudando a classificação atual dos elementos, eu vou mostrar para vocês a nova tabela. Então, em vez desse UT, UP, US e UO, nós temos os elementos. E eles têm nome agora, ó. Niônio, moscóvio, livermório e organessônio. Então, hoje, a nossa tabela tem 118 elementos. Isso. Gente, acho que eu falei 180 lá no início. Desculpa, é 118, tá? Me confundi. Então, hoje nossa tabela tem 118 elementos. Então, cuidado. Ah, professor, porque eu vi uma tabela que tinha menos. É uma tabela antiga. Na minha época, quando eu estudei no ensino médio, ela era cheia de buraco. Ela nem tinha esses nomezinhos ainda, ao menos assim como esse UT, o P, o S. Não, nem isso tinha. Tá? Então, hoje, o livermório já era conhecido, tá, gente? Foi o tenessino que foi descoberto recente. Foi o niônio, moscóvio, tenessino, ganessônio. Então, o que eu estava falando, né? Hoje, a tabela completa vai possuir todos os 118 elementos, todos com nomes e todos com símbolo com apenas 2 letras. Se você pegar uma tabela que tem lá UT, então 3 letras, você já sabe que é uma tabela antiga. Tem outras mais antigas ainda, que o fleróvio e o livermório, eles nem eram descobertos também. Eles também tinham outros nomes, tá bom? Então, são elementos que foram descobertos mais recentemente. E são elementos, professor, nunca ouvi falar, niônio, moscóvio, livermório. É porque são elementos que são mais trabalhados em laboratórios do que existir na natureza realmente, tá? São elementos que às vezes nem duram muito tempo no laboratório. Ninguém nem consegue chegar e pegar nele. Até porque eles emitem muita radiação, tá? E tem alguns que quase não duram, nem chega a durar de um segundo para outro. Ele já se transforma em outro elemento químico. Beleza? Mas esses são assuntos mais profundos que vocês não precisam se preocupar no momento. Vamos continuar. Então, nossa tabela periódica, eu vou voltar para vocês verem o desenho, né? A de hoje, mas eu acho só conferir. Isso, nós vamos utilizar do livro de vocês. Como nós não vamos tratar de elemento por elemento ainda, eu vou explicar pela tabela de vocês do livro de vocês mesmo, tá? Então, vamos voltar lá para ver o conteúdo agora. As colunas, elas indicam grupos, e cada coluna reúne os elementos de um mesmo grupo, que são 18. Como assim, professor? Vou passar para a tabela. Isso daqui, ó. Aqui nós temos a coluna 1,
a coluna 2, aí vem a 3, a 4, a 5, a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode até ver um número aqui em cima. 13, 14, a 15, a 16, a 17 e a 18. Então, são 18 colunas. Então, nós temos 18 grupos. Antigamente, se vocês pegarem um livro antigo, vai estar escrito família. Ah, professor, não está escrito grupo, está escrito família. Também era correto. Alguns ainda aceitam hoje. Por mim, também pode falar família, tá? Como os livros ainda trazem, então nós podemos utilizar também. Eles recebiam um número e uma letra. Opa, então não era até 18? Não, olha aqui, ó. Se vocês olharem no livro de vocês, tem lá, ó, um A, debaixo do número preto está o vermelhinho, ó. 2A, aí vinha 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Aí pulava para 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Era uma classificação anterior. Tanto é, gente, que na atual ó, nem tem mais isso. Só conta mesmo de 1 a 18. Tá? Voltando. Por que tinha essas letras, professor? A e B. Olha lá, ó, as letras indicavam a divisão dos elementos químicos em dois grandes grupos. Quem estava no A era um elemento representativo e quem estava no B era um elemento de transição. Tá bom? E a característica comum, professor? Por que eles estavam na mesma coluna? Porque, por exemplo, o silício está aqui na coluna do 14. Por que ele não está na 13? Por que o enxofre está na 16, não está lá na 2? Então, vamos ver. Então, ó, a característica comum é que todos possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica, com exceção do hélio. Vou já mostrar para vocês. Então, todos que estão na 1A, a última camada de elétrons vai ter um elétron. Então, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos vão ter um elétron. Tá? Na 2 vão ter 2 elétrons, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Aí vai indo, tá? Por exemplo, aqui na 8, todos... Deixa eu colocar nessa daqui que é mais fácil. Na 18, né? Na verdade 18, eu falei 8, desculpa. Na 18, todos possuem 8, de baixo para cima. Organessônio, radônio, xenônio, criptônio, argônio, neônio. Agora, o hélio, cuidado, ele não tem 8, ele só tem 2. Professor, e por que ele está aí? Ele está aí porque ele está classificado como um gás nobre. Ele faz todas as características de um gás nobre, só que ele não tem 8 elétrons na última camada. Sabe por quê? Porque ele só tem uma camada. Vamos lembrar lá da última aula. A primeira camada, ela suporta quantos elétrons? No máximo 2. 2 elétrons. Então, não tem como ele ter 8 elétrons na primeira camada se a primeira camada só suporta 2. Mas essa primeira camada, ela se comporta como se fosse uma camada de 8 elétrons. Tá? Então, por conta disso, o hélio está classificado lá juntamente no 18 com os gases nobres, porque ele tem todas as características idênticas de todos os gases nobres. Ok? Professor, lá embaixo o senhor não marcou o lutécio e não marcou o laurêncio, que estão aqui no 18. Por que o senhor não marcou? Já vamos falar sobre esses dois aqui. Na verdade, não só sobre esses dois, mas sobre todos esses aqui que estão de azul e todos esses que estão aqui de lilás. Tá? Por que eu não falei sobre eles? Então, 18 que eu estava falando, começa no hélio e acaba no organessônio, tá bom? Ok? Até aqui. Aqui a 14, outro exemplo. Todos aqui, ó, carbono, silício, germânio, estânio, chumbo, fleróvio. Todos possuem 4 elétrons na última camada. Tá bom, gente? Então, característica comum, eles possuem a mesma quantidade de elétron, com exceção do hélio, que está lá onde todos têm 8, mas ele só tem 2. Ok? Até aqui. Opa, eu me perdi. Próximo. Os grupos dos elementos representativos também são conhecidos com nomes especiais. Então, o grupo 1, em vez de você falar grupo 1, você pode falar metais alcalinos, tá?
Grupo 2, você pode falar metais alcalino-terrosos. Aí aqui, ó, deixa eu voltar. Esse grupo aqui, ó, 2. Tá? Grupo 13, grupo do boro. Por que grupo do boro? Opa, vou voltar. Por que grupo do boro? Porque o primeiro elemento é o boro. 14, grupo do carbono. Porque o primeiro elemento é o carbono. 15, grupo do nitrogênio, porque o primeiro elemento é nitrogênio. Tá bom? 16, calcogênios. Opa, aqui, ó. Então, aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório, calcogênio, tá? 17, halogênios. E 18, gases nobres, tá bom? Então, esses são alguns nomes que também podem ser conhecidos. 17, halogênio e 18, gases nobres, ok? Já nas linhas, nós podemos chamar de períodos ou séries. Então, nós temos, ó, a linha 1, que é só o hidrogênio e o hélio. A linha 2, que tem esses daqui. A linha 3. A linha 4. Aí vai indo com a linha 5, 6 e a linha 7. Professor, e aqui embaixo, né? 8 e 9, não? Não, já vamos ver sobre esses de baixo, tá bom? Vamos lá. Por que eles estão na mesma linha? Eles têm uma característica em comum, que é a quantidade de camada eletrônica, com exceção... Não, isso daqui está errado, essa exceção. Que exceção é essa? Não existe, acho que eu digitei errado, desculpa, tá, gente? Então, mesma quantidade de camada eletrônica, ponto. Não tem exceção, ok? Vamos lá. Como assim, professor? Todos os que estão na linha 1, ela vai ter uma camada. Aí, qual é o nome da camada? Quem lembra? Camada K. Quem está na linha 2 vai ter duas camadas. Vai ter a camada K e a camada L. Quem está na 3? 3 camadas. 4 camadas. 5 camadas. 6 camadas. E 7 vai ter as 7 camadas que nós já estudamos, que são K, L, M, N, O, P e Q. Ok? Sexto e sétimo período são os mais longos da tabela periódica, porque vão ter os lantanídeos e os actinídeos, que são os elementos de transição interna. Professor, não entendi nada. Deixa eu voltar na tabela nova, que fica até mais fácil. Por que a sexta e a sétima são as que têm mais? Se eles têm, parece que tem a mesma quantidade de 5 e de 4. Começa no K, termina no criptônio, começa no rubídio, termina no xenônio. Então, ó, começa no mesmo lugar e termina no último. Por que o sexto e o sétimo têm mais? Vamos lá. Depois do césio, 55, nós temos o bário, que é o 56. E depois do 56, nós temos um espaço na tabela, que aí ela vai parecer, vocês lembram que eu falei lá atrás, com parafuso telúrico, que ele era tridimensional, que nós precisávamos rodar? Esse daqui é como se a gente pudesse pegar a parte que está ali, naquele local, é como se fosse uma gaveta. Nós puxássemos a gaveta e dentro da gaveta está cheio de elemento químico. Então aqui, ó, depois do bário, 56, é uma gaveta que está o 57, está o 58, o 59, o 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e o 71. Então aqui está do 57 até o 71, tudo nesse buraquinho aqui, ó, nesse mesmo espaço da tabela. É um espaço para vários elementos. Mesma coisa aqui embaixo. Depois do rádio, 88, nós temos do 89 até o 103, todos nesse espaçozinho aqui. Tá bom? Então, a tabela periódica, por mais que a gente escreva no papel, mas ela não é bidimensional. Ela seria tridimensional, como se a gente puxasse aqueles elementos ali para cima, tá? Então, todos estão dentro dessa janelinha aqui. Certo, gente? Deixa eu voltar para lá.
Então, por isso que diz aqui que o sexto e o sétimo são os mais longos, tá? Ah, outra coisa, gente, no livro de vocês diz o seguinte, que é só o sexto que é mais longo. Professor, no livro diz que é o sexto. Por que diz no livro que é o sexto? Porque aqui no sétimo, esses elementos, vou voltar que está circulado, esses elementos que estão circulados no livro de vocês não tinham sido descobertos. Por isso que o sexto era maior. Como esses daqui já foram descobertos, ficou exatamente com a mesma quantidade, o sexto e o sétimo, tá, gente? Então, se vocês viram no livro que é o sexto, e o professor está dizendo que é o sexto e sétimo, lembra que a tabela foi mudada. Nós estamos numa tabela mais atual. Beleza? Então, esses lantanídeos, aqui, ó, a primeira que está na sexta, ó, do lantanídeo até o lutécio, lá até o lu, são chamados de... são chamados do lantânio até o lutécio são chamados de lantanídeos. Opa, saiu. E os que estão no sétimo, do actínio até o laurêncio, todos esses daqui eles são chamados de actinídeos, ok? E a última informação é que nós chamamos dos elementos depois do urânio, que é o 92, primeira informação, são artificiais, tá? E nós chamamos eles de transurânicos. Então, deixa eu ver aqui, cadê? 92 está aqui, ó. Urânio, 92. Então, aqui, ó, do Neptúnio para frente, então terminando Laurêncio, aí continua aqui, né? Vem, até o último, que é o Ganocênio. Foi descoberto agora. Todos esses são chamados de transurânico, que são os elementos que vêm depois de urânio, tá bom? Por enquanto é só, tá, gente? Então, estudem, verifiquem aí o conteúdo e até a próxima aula.